Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais um vídeo sobre divisão administrativa. Não se esqueça, você pode adquirir sua mercadoria do Geography Now, como esta camiseta ou caneca, em geographynow.com. E o que tem na caneca? É o Mini Barbs, o melhor companheiro de viagem do mundo. Leve-o com você em suas viagens e tire uma foto com ele. Compre seu Mini Barbs em Figme com... Sempre que fazemos esses vídeos, mudo os continentes, desta vez foi a vez da África. Então fiz uma pequena enquete nas minhas redes sociais e foi muito acirrado entre dois países, Egito e Nigéria. Mas no final a Nigéria venceu, e qual a melhor maneira de falar sobre um país do que ter alguém do país? Todos digam oi para o Sr. Bazu. É um prazer conhecer vocês hoje. Antes de começarmos, quer dizer algo para todos os seus assinantes nigerianos? Ei, como vai, meu povo? A Nigéria é composta por 36 estados e um território da capital federal, cada um com seus próprios apelidos. Nas placas de licença, você pode ver apelidos, já que o país tem mais de 400 grupos étnicos e 450 idiomas nos anos 90. Durante o governo de Sani Abacha, o país foi dividido em 6 zonas geopolíticas. No entanto, essas zonas não possuem poder legislativo real. Mas sim, são áreas onde a maioria dos habitantes tem algum grau de relações étnicas semelhantes ou história política comum. Então, neste vídeo, vamos passar pelos estados por região. Começando pela região sudoeste, às vezes conhecida como Terra Yoruba. Os Yoruba e seus subgrupos habitam predominantemente esta área. Você é Yoruba, certo? Eu também sou. Ekiti, capital Ado-Ekiti, maior grupo étnico. Os Ekiti, apelido a terra da honra e integridade. Terra de colinas. E é meio que um lugar muito importante para o povo Yorubá, porque as pessoas aqui afirmam ser descendentes de Oduduwa, o pai do povo Yoruba. Aqui eles têm 4 principais monarcas locais conhecidos como Owas. Os locais mais famosos provavelmente seriam as cachoeiras de Arinta e a fonte termal de Ikogozi, no estado de Lagos. Embora a cidade esteja no estado, a capital é Ikeja, apelidada de Centro de Excelência. Então este é o menor estado em área, mas o mais populoso. Lagos costumava ser a capital da Nigéria, até que a nova Abuja foi criada em 1991, é como o centro econômico e cultural da Nigéria. É a maior cidade da Nigéria e da África, predominantemente Yoruba, mas com nigerianos de todas as origens étnicas e pessoas internacionais. Começou como uma aldeia de pescadores sob os impérios e reinos de Benin e Petróleo. Depois se tornou seu próprio reino por um curto período. Há também a Nollywood. Sim. Quando se trata de música ou da indústria cinematográfica, Lagos é literalmente o epicentro disso. Todos os africanos, eles assistem o que vocês fazem. Ogum, que é onde sua mãe está? Sim. A capital do estado de Ogum é Abeokuta e é apelidada de Estado do Portal. Também é meio que o estado do metal, pois também é nomeado após a divindade Yorubá Ogum, que é o deus do trabalho em metal. O que faz sentido porque... por quê? Bem, eles são o segundo estado mais industrializado depois de Lagos e se especializam em processamento de metal. E também são conhecidos pela rocha Oluma. Então isso foi muito importante para o povo Egba durante as guerras tribais. É uma rocha com aparência legal, sim, e produz muitas pessoas famosas como Wale Shirinka, que ganhou o prêmio Nobel. A capital de Ondo é Akure. O apelido é o estado do sol. Então este é como o divertido dia de escalada em rocha e praia. Eles também são conhecidos pelas colinas de Edamra em Selbeg, que é o ponto mais alto do oeste da Nigéria. Na costa, eles têm as maravilhosas praias ensolaradas. Era um reino Yorubá governado pelo monarca Adeji. Eles estão muito envolvidos na indústria de petróleo e mineração de asfalto. Oxum, que é de onde minha família vem, a capital era chamada Oxubu. O apelido deste estado é o Estado da Fonte Viva e Terra da Virtude. E é famoso por... O festival Oxum-Oxubu em agosto no Bosque Sagrado Oxum-Oxubu é um estado muito tradicional e respeitado pela crença. Basicamente, estátuas e figuras do orixá ou deidades das religiões tradicionais e Yorubá são montadas pelos rios. Parece realmente incrível. As pessoas também fazem peregrinação ao templo e ao rio Osun, considerado o local de nascimento da deusa da fertilidade Iemoja. Oyo, cuja capital é Ibadan, é apelidada de estado pioneiro. Um de nossos inscritos irá explicar melhor. Continue. Olá a todos, sou Tommy, originalmente do estado de Oió. Eis algumas curiosidades sobre meu estado natal. É lar de algumas das cidades e vilas mais antigas, remontando ao antigo Império Oyo, que já governou na área. A cidade capital do estado de Oió, Ibadan, abriga a primeira universidade da Nigéria, que é a Universidade de Ibadan.
Ibadan também é lar da primeira estação de televisão na Nigéria, a Autoridade de Televisão da Nigéria, Ibadan, que ainda está transmitindo hoje, e é lar do primeiro arranha-céu na África, que é a Cocoa House. Espero que, se tiver a chance de visitar o estado de Oyo, você realmente goste. É um estado lindo, é um país lindo e sim, obrigada por assistir. Agora chegamos à região geopolítica do Centro-Norte, ou a região de confluência ou ponte. É como se as pessoas fossem lentamente da terra Yoruba para a terra Hausa, sim. E o primeiro, Benue. A capital de Benue é Makole. É apelidada de cesta de alimentos da região, pois é um estado fortemente agrário e recebe o nome do segundo rio na Nigéria, o Benue. Embora existam muitos grupos étnicos, os Tiv são os maiores aqui, conhecidos por suas vestimentas listradas em preto e branco que lembram zebras e por suas artes performáticas. Há uma performance que utiliza máscaras e marionetes. Eles têm um monarca tradicional conhecido como Tortiv, e o atual monarca é James Ayatse, o estado de Kogi. A capital é Lokoja, apelidada de Estado da Confluência, pois está exatamente na confluência dos rios Níger e Benue. Assim como os rios, é uma confluência onde muitas culturas se encontram. Da parte ocidental você tem o povo Yoruba, e do lado oriental você tem os povos Igala e Ebirá e seus subgrupos. É a casa do antigo reino Nupe, do Califado Sokote, partes dos reinos Igala, e hoje é possível ver os locais de cada um desses reinos e impérios. Então, a próxima é Kwara. A capital é Ilori, apelidada de Estado da Harmonia. Este lugar possui muitos locais famosos pela natureza. Temos como as cachoeiras Ou, Era e Omola e o abrigo de rochas Imoleboja. E as tradições Yoruba ainda são muito praticadas nesta região, como o casamento a Wonmas. E eles têm a maior coleção de imagens de pedra-sabão do mundo. Nasarawa, capital Lafia, é apelidada de Casa dos Minerais Sólidos. Este é um estado pouco povoado, mas diversificado, com 25 grupos étnicos linguísticos. Então, como o apelido sugere, existem muitas minas artesanais aqui e muitas delas produzem bauxita, barita e sal. Há até a vila de sal de Caiana, que produz sal naturalmente iodado do lago próximo. E eles também são famosos pelas colinas de Egon, que têm essas rochas legais e sediam muitos festivais e celebrações. A seguir temos o Níger, cuja capital é Mina. O apelido deste estado é o Estado do Poder, sendo o maior em área, seguindo o rio Níger. O estado possui muitas barragens que fornecem energia para a Nigéria, incluindo duas das principais usinas hidrelétricas do país. Também é rico em minerais como ouro, estanho, ferro e até mesmo urânio. Abriga o maior parque nacional da Nigéria, o Parque Nacional Kandjika. É um estado diversificado, mas o grupo predominante são os Nupe, conhecidos por suas esculturas em madeira abstratas, máscaras e bancos. Depois temos o estado do Planalto, cuja capital é Jos. O apelido deste estado é Casa da Paz e do Turismo. O estado e a capital são ambos nomeados após o Planalto de Jos, a parte interior mais alta do país, onde muitos rios têm sua origem, como o Katuna e o Gongola. É famoso por sua paisagem única de colinas verdes e grandes pedras espalhadas por toda parte. As mais famosas provavelmente são a Rocha Washai e a Rocha Reunion. Meu microfone está aqui. Tudo bem. Território da capital federal, capital Abuja, conhecida como centro da unidade. Lembre-se, não é um estado, mas um território federal, como Washington, Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos da América, conhecido por ser bastante rico. Em 1991, foi oficialmente designada como a nova capital. Antes de se tornar a capital, a região era habitada originalmente pelo povo Gwari. Apesar da diversidade na capital, o Hausa é a língua mais falada. Edifícios governamentais e pontos de referência são destaques. Agora chegamos à região geopolítica do Noroeste, também conhecida como Terra Hausa. Sim, então o primeiro é Jigawa, a capital é Dutse, apelidada de Novo Mundo. Agora que estamos no norte da Nigéria, as coisas vão ficar mais muçulmanas, pois este é um dos 12 estados nigerianos governados pela lei Sharia. Eles têm 5 emirados tradicionais, ou Sarki, nesta área sendo famosos pela cadeia de rochas Dutse. Tem as pinturas rupestres de Habud em Birnin Kudu, e eles também têm os festivais Kokawa e Dambe, muitas coisas legais acontecendo aqui. Eles fazem luta livre e boxe e coisas assim. O próximo estado é Kaduna, capital Kaduna, apelidado de centro de aprendizado, pois tem muitos centros de educação, mais notavelmente a Universidade Ahmadu Bello. Isso era a antiga capital do norte da Nigéria sob domínio britânico. São o maior centro de fabricação têxtil do país e tem uma filial da Bolsa de Valores da Nigéria que desempenha um papel enorme em sua economia.
Eles têm o belo Palácio Zazal, lar do emir do antigo Emirado de Zazal. Há muitas coisas aqui. Sim, a seguir temos Kano, a capital que também se chama Kano. O apelido é o centro do comércio, então este é como o chefão final do norte da Nigéria e o centro da terra Hausa. Aqui, o famoso e importante mercado Kumi está aberto desde o século XV. Kano é a segunda maior cidade da Nigéria, depois de Lagos, e foi o local de numerosos reinos e impérios, incluindo o reino e o emirado de Kano. Próximo estado, Katsina, capital Katsina, apelido Casa da Hospitalidade e é conhecido pelo Emirado de Katsina, é um dos 7 verdadeiros estados Hausa. Hoje você pode ver a cidade antiga com um palácio real impressionante. Em tempos pré-islâmicos, eles tinham um sistema de governo liderado por um sarki, que era como um rei, e produziam muitos amendoins e peles de animais. A seguir temos Kebbi, cuja capital é Bernin, terra da equidade. Os principais grupos étnicos aqui são os Fulani, Hausa e Zarma, considerados descendentes da classe dominante dos impérios Gal e Songhai, tendo assim uma conexão mais próxima com o povo do Níger. Apesar da aridez e paisagem saheliana, a região possui uma rica cultura de pesca em rios e lagos. Mais notavelmente, o enorme festival Argungu que acontece todos os anos no rio Sokoto. O evento inclui uma frenesi de pesca, corridas de canoa, lutas, competições de natação, além de música e mostras culturais. É muito legal. É um grande evento. A seguir temos Sokoto, capital de Sokoto. O apelido é sede do califado. Foi a sede do Califado de Sokoto, o califado mais influente que existiu na parte norte da Nigéria entre os séculos 19 e 20, após os reinos Hausa serem derrotados nas guerras Fulani. Portanto, este lugar é predominantemente Fula ou Fulani, com idiomas Zama e Turek, e além disso, eles têm um sultão e hoje ele é considerado um líder espiritual entre os muçulmanos nigerianos. A capital de Zamfara Gusau tem o apelido de A Agricultura é o Nosso Orgulho. Zamfara foi outro local do antigo reino original Hausa. Birin, Zamfara e Anka eram antigas capitais, mas durante a época colonial britânica, Guza se tornou um importante centro comercial com estradas e ferrovias, então a escolheram como capital. Esta terra é árabe com árvores baobá e grandes afloramentos rochosos como o Monte Quatacassi. Agora vamos para a região nordeste, é aqui que fica seco, montanhoso e interessante. A seguir temos Adamawa, cuja capital é Yola, apelidada de Terra da Beleza. Este é um dos estados montanhosos, pois faz fronteira com Camarões nas cordilheiras Mandara e Mambila. E tradicionalmente o estado costumava ser um reino subordinado ao sultanato de Sokoto e liderado por uma figura de emir conhecida como Lamido, que ainda vive até hoje. Famoso pelo único outro local inscrito pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura na Nigéria, a paisagem cultural de Sukur, com ruínas e as incríveis 3 rochas irmãs. E um fato divertido extra, muitas das tribos como a Mardi ou a Pachama têm mulheres que fazem esta incrível performance com tigelas esféricas e cestos em suas cabeças. Próximo, Boshi, capital Boshi, apelidada de Pérola do Turismo. Assim como Adamawa, eles tinham um reino subordinado ao Lago Salgado de Sokoto chamado Emirado de Boshi, com um palácio de designs coloridos do lado de fora. Então, Boshi é famoso por seus designs muito intricados, como as toucas bordadas e suas túnicas conhecidas como babariga, e até mesmo nas paredes dos túmulos de Sir Abubakar Tafawa Balewa, o primeiro e único primeiro-ministro da Nigéria antes de se tornarem uma república. Borno, capital Meduguri, apelidada de Casa da Paz. O estado com mais fronteiras internacionais, fazendo fronteira com Níger, Chad e Camarões, e também é a única parte da Nigéria que toca o que resta do Lago Chad. E ao contrário de outras partes da Nigéria, este lugar já fez parte do Império Kanem, que evoluiu para o Império Borno, de onde o estado tira seu nome. Os descendentes desse império e maior grupo étnico aqui são o povo Kanuri, que também é o 5º maior grupo étnico na Nigéria. A parte triste sobre este estado é que foi o epicentro da insurgência do Boko Haram na Nigéria. Embora grande parte deste conflito tenha diminuído, ainda persiste em pequenos bolsões atualmente. Gombe, capital Gombe, apelidada de Joia da Savana. Então Gombe é como o Estreito Nordestino que tenta ficar fora do drama. A cidade de Gombe foi rotulada como o lugar mais amigável para fazer negócios na Nigéria pelo relatório anual do Banco Mundial em 2021 e 2023, devido à sua excelente infraestrutura, estabilidade, transparência, regulamentos e oportunidade econômica. Eles iniciaram projetos de preservação ambiental, como o plantio de 4 milhões de árvores para combater o desmatamento. Muitas coisas boas estão acontecendo. Borno é conhecida como a Casa da Paz, mas talvez Gombe mereça o título. Eles são muito pacíficos aqui.
Taraba, capital Jalingo. Gosto desse nome, apelidada de presente da natureza para a nação. No sul, você pode encontrar algumas das melhores montanhas da Nigéria, incluindo o pico mais alto, Chapuawati. E dizem que este lugar é o berço Bantu, onde os povos Bantu que se espalharam por toda a África podem ter se originado. Existem cerca de 77 grupos tribais, mas os maiores aqui são os Mumuye, os Mambilha, os Jukun e os Fula no norte. Aqui existem vários festivais tradicionais, como o Festival de Inhame e o Festival de Caça, entre outros. Há até muitas performances dessas mulheres que fazem dança com aro, é simplesmente incrível, confira. Ah, então agora temos que você será a capital Edama. O apelido para o estado é o Orgulho do Sahel. É um refúgio árido e seco para o gado. Eles até têm disputadamente o maior mercado de gado de toda a África Ocidental em Potchefstroom. Sim, e é famoso pela canoa Daphna, o barco mais antigo da África e o segundo mais antigo do mundo. Especula-se que tenha mais de 8.000 anos e foi usado em uma época em que o Lago Chad se estendia até lá. Eles também têm o Oásis Tulu-Tulu, que parece incrível, e Ngazangamo, que foi a antiga capital do Império Bornéu. Muitas coisas interessantes aqui. Chegamos à região sul, também conhecida como Delta do Níger, onde as coisas passam de secas para molhadas. Lembre-se que grande parte dessa região, majoritariamente cristã, já fez parte do movimento separatista Biafra, que declarou independência da Nigéria por 3 anos após a independência, causando a Guerra Civil Nigeriana. Essa é a informação básica que você precisa saber, mas vamos direto para os estados. O primeiro é Akwa Ibom, cuja capital é Uigur. O apelido é Terra da Promessa. Este é o segredo especial da Nigéria, que agora tenta competir com Lagos economicamente. É pequeno, mas densamente povoado e uma das áreas mais produtivas da Nigéria. Porque produz mais petróleo do que qualquer outro estado na Nigéria. Shoppings, arranha-céus, até um novo estádio foi construído e, historicamente, muitas comunidades de clãs e cidades-estados estavam aqui. Os reinos Akwa, Apia e Rebum deram origem ao nome do estado, cuja capital é Yanagawa, conhecida como a Glória de Todas as Terras. Este é o núcleo do delta do rio Níger, que deságua no Golfo da Guiné. Eles têm a menor população da Nigéria e, como seus vizinhos, são suscetíveis a inundações. Então as pessoas tiveram que se adaptar. O transporte fluvial e de barco é mais importante, pois é difícil construir estradas devido aos manguezais alagadiços. Eles têm o primeiro local onde o petróleo foi descoberto na Nigéria. O estado do Rio Cross possui o maior reservatório de gás do país. Sua capital, Calabar, apelidada de Paraíso do Povo, é nomeada após o Rio Cross, que vem de Camarões, não fazendo parte do delta do Níger. Calabar é uma cidade portuária de significativa importância histórica, que tem funcionado por séculos e foi o local de muitas primeiras vezes para a Nigéria, como a primeira cidade com um hospital, correios, estradas pavimentadas e foi rotulada como a cidade mais limpa do país. É fortemente florestada, com montanhas exuberantes e verdes e algumas das áreas mais biodiversas na Nigéria. E aqui você pode encontrar estranhos monólitos ecológicos que eram como essas misteriosas esculturas de pedra vulcânica que se acredita terem mais de 1.800 anos. A seguir, temos a capital do Delta, Azaba, cujo apelido é o Grande Coração. Então, antes da independência, havia muitos reinos nesta área, como os reinos da Água e do Odd War. E este foi o único lugar que esteve sob o domínio francês por um curto período de tempo, de 1903 a 1930. Sim, eles são predominantemente habitados pelo povo Yoruba Ishoka, que tem muitos locais culturais como o Palácio do Chefe Kokonana e o edifício Dema Norco. Agora temos Edo, a capital é a cidade de Benin, apelidada de batimento cardíaco da nação. Este é um estado histórico, lar do antigo reino de Benin, que nem estava geograficamente no atual Benin, mas na Nigéria. Eles têm alguns governantes tradicionais, mas o mais notável é o Oba de Benin. O povo Edo é famoso por suas figuras de bronze, feitas por artesãos que aprenderam a técnica de gerações, e estas figuras são valorizadas não só na Nigéria, mas em todo o mundo. Port Harcourt, a capital do estado do Rio, é apelidada de base do tesouro da nação. Esse lugar costumava ser chamado de protetorado dos rios de petróleo. Antes de se unir ao resto da Nigéria no século XIX, nos anos 60 líderes locais e chefes tribais buscaram por um breve período a separação para formar a chamada República do Povo do Delta. Mas os oficiais do governo federal nigeriano impediram isso. Uma das razões é que Kotako é o centro comercial da indústria de petróleo nigeriana, com a maioria das atividades concentradas na região. O local está crescendo e se urbanizando rapidamente devido à sua importância econômica, atraindo muitos nigerianos para lá. Finalmente, a região sudeste, às vezes chamada de terra Igbo, lar do povo Igbo, o terceiro maior grupo de pessoas na Nigéria. Então, a seguir temos a Bia, cuja capital é Umaya, o apelido é o Estado de Deus.
Curiosidade interessante, Abia é na verdade um acrônimo retirado das 4 regiões mais populosas, Aba, Bende, Isiquato e Afikpo. Então, este lugar tem muitos pontos turísticos como a Árvore Amacauacolo, o Museu de História Colonial em Aba. E há diversas características culturais que podem ser vistas aqui, como a tecelagem do pano Akwete, a dança de guerra Ohafia e o festival Ecapé em Umaia. Há muitas coisas legais. Temos a capital de Anambra, Aqua, apelidada de Luz da Nação. Esta é como a capital do Delta e a capital da Evoland e até possui o maior mercado da África. Apesar da maioria da população ser Ebo, Lagos é considerada a cidade com a maior diversidade de línguas africanas faladas devido à imigração de pessoas de toda a África, atraídas pelo seu grande mercado e extensão geográfica. Mais do que Lagos, eles estavam historicamente sob o reino de Onitsha, e anualmente os guerreiros realizam o festival Ofala, em outubro. Eles usam chapéus grandes e legais com penas coloridas, é incrível. O próximo estado é Ebony. A capital disso é Apagaliki. O apelido deste estado é Sal da Nação. Este é um dos poucos estados do Delta do Sul, cuja principal indústria não é o petróleo, mas sim a agricultura. Sim, e eles têm enormes depósitos de sal e os lagos de sal Okosian Ubuvu, de onde vem o apelido de sal da terra. E mesmo sendo pequenos, com uma população muito pequena. Eles, na verdade, não só têm um pequeno aeroporto operando internacionalmente, mas é como um dos aeroportos mais legais do mundo. Ele tem padrões coloridos e formas geométricas, lembrando uma caixa de brinquedos infantil. Amo esse aeroporto. A seguir temos Enugu. A capital também é conhecida como Enugu, apelidada de Estado da Cidade do Carvão. Este lugar foi, historicamente, uma parte central do reino medieval de NRI e da Confederação Automática, períodos importantes de governança que remontam aos séculos 9 e 15. Durante a Era Colonial, era a capital da província do Sul. Os britânicos investiram muito no local, por isso até hoje há muitos edifícios de estilo georgiano na capital. E durante os controversos tempos secessionistas, também foi a capital do estado reivindicado de Biafra durante a Guerra Civil Nigeriana. Como o nome sugere, o estado é famoso por sua mineração de carvão, bem como outros minerais como minério de ferro, calcário, argila fina e mármore. É um estado muito terroso. E finalmente o último estado, Imo, a capital Owerri, apelidada de Coração do Leste, Terra da Esperança. A bandeira deles é como uma bandeira francesa invertida. Eles também integraram o Reino de Nui e a Confederação Árabe. Foi o local do fim da Guerra Civil Nigeriana, com as forças federais realizando a Operação Tailwind, que assumiu o controle do estado. A previsão de Pamal é enorme aqui, e eles têm um centro cultural muito importante que mostra a cultura do povo Igbo e seu reino. Então, esses foram todos os 36 estados da Nigéria. Isso foi muito, meu Deus. Então, Bozum, o que você tem a dizer em conclusão, Nigéria? O que você tem a dizer? Os nigerianos são muito orgulhosos. Eles adorariam ver este vídeo, então todos que são da Nigéria assistindo a este vídeo. Espero que haja algo que você tenha aprendido. Para pessoas que não sabem muito sobre a Nigéria, fico feliz que você tenha aprendido bastante durante o vídeo. Valeu, Paul. Obrigado por participar, cara. Um grande abraço para o meu povo nigeriano. Na Nigéria, as pessoas na diáspora continuam a nunca ficar por último. Os africanos sabem que vocês têm uma grande reputação.